Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde para você, Elivaldo Barbosa. O Tribunal de Contas do Estado, através de um relatório preliminar, apontou aí o que seriam algumas irregularidades no repasse de recursos dos servidores para instituições financeiras, Planta e ASP, Elivaldo Barbosa. Foi um tema que repercutiu bastante ontem, durante o anúncio público, digamos assim, desse relatório com essa auditoria preliminar do Tribunal de Contas do Estado. Repercutiu no governo, repercutiu também na Assembleia Legislativa, que seriam indícios de má utilização ou de utilização indevida de recursos consignados, ou seja, aquilo que o governo arrecada, tira da contribuição do servidor, estaria sendo aí mal aplicado ou para finalidades que não são aquelas que têm de fato o objetivo, né, Joel? 200 milhões de reais, segundo o relatório, repito, preliminar do Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos recebendo aqui o deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. Deputado Fábio Novo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Piauí. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Boa tarde, deputado. Vamos lá. Prazer. Tranquilo. Deputado, esse episódio gera desgaste para o governo, gera desgaste para o Partido dos Trabalhadores? Como é que o senhor avaliou isso? Primeiro a gente tem que ver que é um relatório preliminar, como disse o Elivaldo. Se você pegar, inclusive, ali na primeira página, no canto direito superior, você vai ver que está escrito lá, pendente de contraditório e julgamento. O que aconteceu? Esse relatório ele é muito parecido com aquele do empréstimo. Mas aquele do empréstimo não foi liberado ainda o FINISA 1, né? Sim, porque está em prestação de contas, em análise. Prestação de contas tinha que ser feita agora, final de fevereiro, foi feito, Caixa Econômica está analisando e com certeza vai liberar. É bom dizer que havia inclusive uma ação na Justiça, solicitada pela oposição, que pedia inclusive o bloqueio para que não se recebesse o FINISA 2. Essa situação foi amplamente discutida no Poder Judiciário, o governo apresentou, inclusive, os seus argumentos, porque assim, o que acontece? Quando você faz um empréstimo, você apresenta uma carteira de obras. Durante a execução, você pode dizer, inclusive para o órgão financiador, no caso a Caixa Econômica, que você não quer mais aquela obra, quer colocar essa outra aqui. Então, é isso que está sendo analisado agora na Caixa Econômica. Então, não há o que se falar em desvio. Em relação a esse relatório preliminar que acaba de sair, é bom explicar para a população o seguinte. Esse relatório coloca, sim, é bom dizer para a população que o estado do Piauí não é diferente de outros estados do Brasil, teve receitas que caíram. E, às vezes, você demora a pagar uma conta ou outra porque você faz prioridades. Qual é a prioridade nesse momento de um estado que está com dificuldade financeira? Eu acho que é pagar a folha de pagamento. Mesmo que você recolha aqui, coloque de volta. Mas veja, o que é que eu quero colocar para você? Os consignados, esse relatório é de 2017. Os bancos estão podendo emprestar agora, já em 2018. Já se pagou até março, abril, se não me falha a memória. Eu, inclusive, mandei solicitar à Secretaria de Fazenda e às entidades bancárias para que a gente possa, na segunda-feira, prestar essas informações com muita clareza. Porque a oposição faz um estardalhaço danado de que se desviou 200 milhões. Não é isso. Não se desviou 200 milhões. Nós temos dificuldade financeira. Vou te dar um exemplo aqui. A parcela do dia 20 do Fundo de Participação caiu 23%. A perspectiva para a parcela do dia 30 é cair 18%. Na minha avaliação, se você pegar um relatório desse e for ler minuciosamente, e aí você tem que ouvir as duas partes, esse relatório, ele ainda não ouviu o contraditório, ele ainda não ouviu o governo. Agora, deputado, de qualquer forma, o relatório fala e a Secretaria de Fazenda reconhece que o dinheiro, parte dele foi descontado e não foi repassado. Ou seja, na prática, não, foi pago só a folha líquida, para usar uma expressão que o doutor Emílio usou aqui. Pagou o líquido, descontou o salário do servidor e não repassou lá na situação. Não é no Planta e a PEP e nas instituições financeiras. Não é um desvio de uma Tá, vamos finalidade. Lá. Deixa eu tentar te explicar aqui. Eu sou gestor. Apropriação indevida? Sim. Deixa eu tentar te explicar aqui como gestor. Chega no dia 20, eu tenho que pagar a folha. Certo. Aí eu tenho a notícia de que o Fundo de Participação do Estado, como aconteceu agora, na parcela que estava prevista, cai 23%. O que você faria? Bom, aí eu acho que tem várias saídas, mas, por exemplo, aumentar a arrecadação através de ICMS,
Como não é tem que você outras vai estratégias aumentar? que um gestor pode fazer Aí, para falar? como é- Descontar o salário do servidor e não repassar, não me parece ser a solução O que é que nós temos acontecido? prevista em lei. Pois é, o que é que nós temos acontecido sempre? Você tem uma perspectiva de receita que tem se frustrado. Então, o gestor, ele tem que ter responsabilidade. A responsabilidade, nesse momento de muita crise, é você garantir o pagamento da Então, se folha. não fosse isso, a folha seria atrasada. Poderia atrasar a folha. Então, nesse momento, a gente... Não é que o Estado vai deixar de pagar e reconhecer. Tanto é que hoje você não tem... Aquele relatório de 2017, não tem mais débito dele. Não existe débito de 200 milhões. O valor, então, estaria atrasado, vamos dizer. Esse valor Totalmente defasado. Eu conversei ontem com os técnicos da Fazenda, talvez, não é 200 milhões, talvez se você estiver devendo é 5 ou 8 milhões. Então não é isso que está sendo colocado, porque inclusive é um relatório preliminar que ainda não se apresentou os documentos. Ali, lá quando você pegar o relatório, está dizendo pendente de contraditório e julgamento. Agora, deputado, e o desgaste político? Você acha que fica um desgaste político irreparável, difícil? Eu não considero que vai ter desgaste político, porque, veja só, a gente tem a oportunidade de explicar isso para as pessoas. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade política e econômica no país, mas a gente, do mesmo jeito que a oposição vai falar, nós também vamos falar e nós vamos mostrar para as pessoas que o estado do Piauí, que é um dos estados mais pobres do Brasil, ainda tem um governo e um governador que tem conseguido levar esse estado. Não está como o Rio de Janeiro, não está como o Rio Grande do Sul, como outros estados que quebraram, não estão pagando folha, não estão fazendo obras.